Eu te agradeço, Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos satisfeitos pela oportunidade, pela vida que Deus nos concede, nós estarmos aqui nessa noite para prestar esse culto de adoração ao nosso Deus. Nós hoje iremos meditar na palavra do nosso Deus. Eu não quero aqui subestimar a oração, ou seja, dizer que existe coisas que nós não precisamos de orar. Nosso tema de hoje parece aparentemente ser estranho. Nós vamos falar sobre curas sem oração. E aparentemente, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós vemos várias coisas, vários milagres ocorridos através da oração. É Pedro dizendo lá para o paralítico: em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. O paralítico levantou. Aí nós olhamos para outros personagens. Elias, ele orou por 3 anos e meio, não choveu sobre a terra, e orou novamente e a chuva desceu sobre a terra. Nós vemos a oração da igreja primitiva. Quando o povo orava, estremeceu o lugar onde eles estavam. Nós observamos Ana, ela tinha o seu ventre fechado, ela não possuía filhos, e ela orou e Deus abriu, não é isso? Ela passou a ser uma mulher fértil e gerou filhos. Por outro lado, nós vemos Jó. Através da oração de Jó, Deus reverteu o cativeiro de Jó, dando a ele tudo em dobro aquilo que ele desejava. Mas e quando eu coloco o tema aqui, cura sem oração? Parece ser estranho, mas a maioria dos nossos problemas, muitas das vezes, são causados por nós mesmos. Tem algumas atitudes que nós precisamos de mudar para poder então alcançar a bênção de Deus. Então, muitas das vezes não vai ser através de uma oração que nós vamos receber uma bênção, mas através de mudanças de atitude. Às vezes nós precisamos de ser humildes, demonstrar ser pessoas que não sejam arrogantes, prepotentes, como nós vamos meditar aqui hoje no personagem Naamã. Naamã, ele era um capitão de exército, e ele tinha várias virtudes, pelo que nós percebemos. Ele era capitão do exército, ele era um homem grande diante do seu Senhor, ele era uma pessoa de muito respeito. Por ele, o seu Senhor tinha dado grande livramento aos filhos. Ele era um homem herói, ele era valoroso, mas ele tinha um problema: ele era leproso. Se nós voltarmos para essas 6 virtudes de Naamã, ele foi tudo isso. Foi um homem valoroso, foi um general em que o seu Senhor deu grandes vitórias através dele. Pelo que nós percebemos nesse texto, por Naamã ser tudo isso na sociedade em que ele viveu, significa que Naamã ele tinha um estado de saúde bom, mas que em determinado momento da sua vida ele adquiriu uma lepra. E por que razão Naamã adquire aquela lepra? Será que
como ele iria alcançar a solução daquele problema. Seria através de uma oração ou seria através de outros meios? É o que nós vamos refletir aqui. E Naamã tem o privilégio de ter dentro da casa dele uma menina que foi levada para ali como uma escrava. E aí aquela menina, ela dá uma mensagem para Naamã. Ela olha as condições de Naamã, um homem com tantas virtudes, com tantas qualidades, um homem tão bem visto na sociedade, mas era um homem leproso. E quando ela olha para ele naquelas condições, ela fala para a senhora daquele homem: olha, lá em Israel existe um profeta. Se Naamã tivesse diante daquele profeta, certamente ele ficaria curado daquela lepra. Aleluia. E Naamã, ele ficou sabendo disso. E ele, como qualquer um de nós, quando nós temos problemas e nós sabemos que em determinado lugar tem a solução, nós queremos ir buscar a solução para os nossos problemas. E o fato é que o rei da Síria tinha muito consideração por Naamã. E ele mandou uma carta lá para o rei de Israel para receber ali a Naamã. E olha, nós observamos uma coisa. Pelo que nós percebemos, a carta do rei assírio, ele roga para que o rei de Israel pede para Elias ali, ordena para que o seu senhor, para que Naamã fosse curado. E quando então chega aquela carta lá para o rei de Israel, ele se indigna, ele diz: porventura eu sou Deus? E Elias então, ele ouve aquela conversa, ouve aquela lamentação, aquela indignação daquele homem, daquele rei, e diz: não, rei, pode deixar ele vir, porque saberá que há Deus em Israel. Deixa ele vir. E Naamã então vem com a comitiva, vem trazendo coisas, presente, para dar para o profeta Eliseu. Bom, eu vou receber uma cura, e depois que eu receber a cura, eu vou presentear este homem. E ele foi. E quando ele chegou, a Bíblia fala que quando ele chegou aonde Eliseu estava, de lá mesmo de onde Eliseu estava, ele nem saiu do seu lugar. Ele mandou um mensageiro que fosse até onde Naamã estava. E o mensageiro disse para Naamã: olha, vai lá no Jordão e lava 7 vezes e você ficará curado dessa lepra. Aí nós observamos uma coisa: Naamã se indignou. Ele, que era um soldado que ordenava, agora ele está sendo ordenado. Aí nós começamos a ver que Naamã precisava de descer um pouco do trono, precisava de tornar uma pessoa humilde. E a cura dele viria através da humildade, da obediência. Ele teria que também estar subordinado à palavra do profeta. Vai no tanque, vai lá no Jordão, lava 7 vezes e ficará purificado. Jesus, certa vez, fazendo um paralelo com isso, ele encontrou um centurião, era um soldado também, que tinha
algumas pessoas que ele comandava. E quando aquele soldado ele tinha ali um criado dentro da sua casa doente, ele então mandou chamar Jesus. E quando Jesus vinha até a casa daquele homem para curar o seu criado, aquele homem, ao contrário de Naamã, ele demonstra humildade. Ele diz: eu não sou digno de que tu entres na minha casa, diz apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Porque eu também sou homem como tu. Eu digo aos meus soldados: vai, e ele vai. Digo: vem, e ele vem. Em outras palavras, o Senhor é muito mais do que eu. O Senhor é o Filho de Deus, do qual eu não sou digno de que entre no meu telhado. Diz apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Aquele homem diferente de Naamã, ele está sujeito, ele se demonstra humildade, ele está sujeito à ordem do Cristo. E Naamã aqui não, Naamã, ele começa a questionar. E talvez ele seja ou fosse um soldado de tanta arrogância que ele chegou na condição que ele chegou, se tornar uma pessoa leprosa. Certa vez eu vi uma história de um soldado bem prepotente, bem arrogante, que tratava os seus soldados com desdém, com dureza. E num determinado dia, esse comandante ele ficou doente. Foi para o hospital, ficou internado, ficou numa cadeira de roda, com uma bolsa de colestomia pendurada na cintura. E quem olha para aquele homem agora, vê um homem humilde. Um homem que era arrogante, um homem que tratava os seus soldados com desdém, com dureza. Agora ele, com a bolsa de colestomia na cintura, se tornou um homem humilde. Às vezes nós, para nos tornarmos humildes também, nós precisamos de passar por algumas situações adversas, para que nós possamos reconhecer o quanto nós somos frágeis, para que nós possamos reconhecer que nós não podemos ser arrogantes e tratar as pessoas com mais respeito. E foi o caso de Naamã. E Naamã, ele chega ali, vem a ordem, e aí Naamã se indigna e fala assim: olha, eu vim aqui, eu pensei que a minha cura se daria sim. O profeta Elias vinha até a mim, fazia um clamor, colocava as suas mãos sobre o lugar e eu ficaria curado. Eu achei que seria assim a minha bênção. Quem sabe nós aqui também nessa noite, nós estamos buscando uma bênção de Deus e nós achamos que a bênção ela vai vir através de uma oração com a imposição das mãos. Talvez a bênção vai vir através de uma semana de oração, de uma campanha que nós fazemos, mas talvez a nossa bênção precisa de vir de forma que nós reconhecemos a nossa fragilidade, deixemos de ser arrogantes, sejamos mais humildes, aceitamos mais a palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus, para que nós possamos receber uma bênção. Talvez seja isso, não é pela oração. Naamã muito se indignou, mas mesmo assim ele foi convencido
pelas pessoas que estavam ao seu redor. As pessoas disseram: mas Naamã, se o profeta tivesse dito para você uma coisa difícil, você não faria. Ele está apenas dizendo: ó, vai no Rio Jordão, lava, e você vai ficar curado. Então precisou de pessoas ainda para poder empurrar a Naamã, para poder motivar a Naamã a deixar o seu ego, a sua arrogância, porque a arrogância de Naamã era tanta que ele escolheu lugar. Ele diz: olha, porventura esses rios aqui não são mais limpos, não são mais puros, e eu tenho que ir lá no Rio Jordão. O Rio Jordão, segundo a história conta, não é isso? Segundo as pessoas que lá vivenciam, que foram passear por lá, os turistas, é uma água suja, e Naamã tem que ir lá, e ele fala: não, mas essas águas são mais limpas. Mas a ordem do profeta, a ordem de Deus, não, é lá no Rio Jordão. É lá que você vai ter que mergulhar para você ficar curado. E não vai ser uma vez, não. Vai ter que ser 7 vezes. Naamã vai então com a sua comitiva. E quando chega lá no rio, ele mergulha a primeira vez e nada acontece. Ele mergulha a segunda vez e nada acontece. Mas a ordem de Deus era 7 vezes. Então não adianta nós questionarmos as determinações de Deus. Se assim Ele diz, assim será. E ele mergulhou a terceira, quarta, quinta, sexta. E na 7ª vez que ele mergulhou, ele levantou, a Bíblia diz: a pele de Naamã se tornou como a pele de uma criança. Glória a Deus. Não foi através da maneira que ele queria. Ele queria que fosse pela oração de Eliseu, mas não é, Naamã. Você está muito arrogante, você está uma pessoa muito prepotente. A sua cura não vai ser assim, não. Você tem que descer do trono, você tem que ser mais humilde, e é assim que você precisa de fazer. Vai ter que cumprir. Você não era um soldado que você ordenava para as pessoas, para os seus soldados: vai, eles iam. Você não era um soldado que ordenava para eles virem, eles vinham. Não era assim as suas ordens. Então está aqui a ordem do Deus Todo-Poderoso, um Deus que é sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Você vai ter que aceitar a minha ordem para você ficar curado. Eu tentei entender, pesquisei, por que Naamã mergulhou 7 vezes ali no rio. Tentei entender, pesquisei, mas eu não consegui detectar a razão. Mas dentro do texto a gente vê 7 coisas, não é isso? Naamã era capitão do exército do rei da Síria. Ele era capitão do exército do rei da Síria, mas ele não era capitão do exército do Senhor. Ele era do rei da Síria, mas um capitão sobre todos os capitões é Deus. Então Deus tem que estar na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, não importa a sua posição, Deus tem que estar sobre sua vida.
A gente vê aqui a segunda coisa: ele era um grande homem diante do seu Senhor. Eu posso ser um grande homem diante da minha família. Eu posso ser um grande homem diante das pessoas ali na empresa onde eu trabalho. Eu posso ser um grande homem diante de vocês. Naamã era um grande homem diante dos seus soldados, mas talvez Naamã não era um grande homem diante de Deus. Então pegamos aqui mais uma coisa: ele era um grande homem diante do seu Senhor, mas precisaria de ser um grande homem diante de Deus. Nós vemos aqui, ele era uma pessoa de muito respeito. Todas as pessoas respeitavam a pessoa de Naamã. Agora, será que Naamã respeitava a pessoa de Deus? É uma pergunta. Ele era uma autoridade, e como autoridade que ele era, as pessoas, os seus soldados respeitavam. Mas será que Naamã respeitava a Deus? Pelo que nós percebemos, quando ele se indigna, quando ele questiona a forma pela qual ele é recebida pelo profeta Eliseu, nós mostramos que ele não aparenta mostrar nenhum respeito, porque ele quer do jeito dele. Ele não tinha um respeito diante de Deus, e por ele o Senhor tinha feito grandes livramentos aos filhos. Os livramentos foram feitos, é verdade, mas nenhum livramento acontece se Deus não tiver na vida do ser humano. Naamã também precisaria de reconhecer que tudo que ele foi, ele deveria de agradecer a Deus, que é o Criador do céu e da terra. E aí nós dando a sequência, ele era um homem herói, mas se ele foi herói, se ele foi vitorioso, ele agradeça a Deus. Era uma pessoa valorosa. A sexta coisa: se ele foi valoroso, se ele era valoroso, se você que está aqui nessa noite tem um valor, o seu valor é Deus quem deu. Pedro diz assim: foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso valor, o valor lá do Naamã, lá atrás ainda, ele veio lá na frente através do sangue de Cristo. Por isso que Pedro diz: não foi com ouro nem com prata que foste resgatado, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E a sétima coisa aqui: um homem que aparentemente parece ser tudo, na sétima coisa mostra que ele não é nada. O texto bíblico vai dizendo o que Naamã é. Ele era um homem de respeito, ele era um homem grande diante do seu Senhor, e vai citando. Aí vem uma vírgula: porém ele era leproso. Do que adianta você, do que adianta eu possuirmos várias características boas, mas a gente ser um leproso, a gente ser um doente? E a lepra, que nós sabemos, ela representava também um pecado. Do que adianta a gente ter todas as qualidades do mundo, mas não ter sido purificado pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor? Não adianta nada. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Cura sem oração. A cura que Naamã recebeu não
foi através da humilhação. Ele teve que se humilhar, teve que se tornar humilde, teve que ser obediente à ordem do profeta, e só assim ele recebeu a bênção. Nós vemos também Davi, o texto de Salmo 32. Davi, ele teve um problema emocional, e esse problema emocional que Davi teve foi reflexo dos pecados que ele cometeu. Eu não estava aqui no dia, mas o Luiz Miguel pregou a mensagem sobre essas questões aí do pecado de Davi. Eu até assisti essa mensagem. Então, Davi teve um problema emocional muito sério. Quando nós, irmãos, fazemos alguma coisa errada, seja diante dos homens, seja diante de Deus, isso mexe no nosso emocional. E mexeu no emocional de Davi. E como Davi vai ser curado? Ele vai orar a Deus. Ele orou a Deus, mas só que Deus não ouviu a oração de Davi, porque a cura emocional de Davi viria de outra maneira. Aqui no Salmo 32, Davi fala assim: enquanto eu orava, os meus ossos se secavam. E Deus não ouviu a oração de Davi. Aí depois ele diz assim: eu confessei o meu pecado, e aí eu fiquei curado. Por isso que Salomão diz: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que Deus queria ouvir de Davi? Não era ali um clamor ali na oração, não. O que Deus queria ouvir de Davi é um reconhecimento: ó Deus, contra ti eu pequei, eu errei, Senhor. E Deus aplacou de Davi, perdoou seus pecados, ele se sentiu aliviado. Porque existe coisas aqui no próprio Salmo 32, Davi ele fala sobre isso. Ele fala que pode ser a pessoa mais santa que orar, em determinada situação, Deus não ouve. Olha aqui no Salmo 32, diz assim, ó: enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite as tuas mãos pesavam sobre mim, o meu clamor se tornou em sequidão de estio. Aí vem, como que ele recebeu a bênção? Confessei o meu pecado e a minha maldade, não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aí Davi se sentiu aliviado. Então, a bênção que Davi recebeu emocional não foi pela oração, foi por confessar o seu pecado. Porque aqui ó, no versículo seguinte, olha o que ele disse: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Pode uma pessoa mais santa orar por você, por mim, mas se for uma questão de que nós precisarmos de uma reconciliação, ela não acontecerá por meio da oração, mas por meio da reconciliação. Os irmãos lembram lá Jacó, ele sofreu muito, ele buscava uma bênção, ele estava lá com o seu irmão, ficaram distantes muito tempo,
Eu imagino como estava o coração de Jacó por tudo que acontecera com o seu irmão. E ele quer uma bênção, ele quer que seu nome seja mudado. E aí sabe quando que o nome de Jacó começou a ser mudado? Quando ele teve um encontro ali com o seu irmão, que ali os dois se reconciliaram. Ele anda mais um pouco distante, ele encontra o anjo, ele está pronto para a bênção, porque ele reconciliou com o seu irmão. Então talvez, irmãos, para nós recebermos alguma bênção, é preciso muitas das vezes disso, não é isso? Reconciliar com Deus, reconciliar às vezes com um irmão carnal, com um irmão espiritual, com alguém na empresa, com algum lugar. Então não é por meio de uma oração, porque o que está faltando é uma reconciliação. Então não é a oração que vai fazer isso. A cura sem oração é o que nós estamos pensando nessa noite, irmãos. Os irmãos devem estar entendendo. Nós vemos aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não dobrou o joelho e orou. A cura que ela recebeu foi apenas pela fé. Ela diz assim: eu vou até onde Jesus está. Eu não vou pedir nada para Ele, não vou fazer oração pedindo nada. Eu só vou tocar na orla do vestido dele e eu vou ficar curado. Às vezes, irmãos, não é oração, é o exercício da fé. É você colocar no seu coração: eu vou fazer isso e vai dar certo. Ela diz: eu vou tocar na orla do vestido dele, eu vou ficar curado, eu tenho certeza. E Jesus se admirou daquela mulher, a tal ponto que Jesus não estendeu a mão sobre ela para curar ela. Ele só diz: vai embora, a tua fé te salvou. Então, amados, é o exercício da fé, tem hora. Contei para os irmãos aqui uma vez, outros pregadores já contaram também, que eu vi, de uma irmã que ela se converteu, estava vindo para a igreja, e ela estava passando por uma situação muito difícil. E aí a casa dela, ela pegou luz até gambiarra, pegou o gato lá, como as pessoas dizem, para não precisar de pagar energia. A vida dela era tão difícil que ela fez isso. Mas quando ela começou a vir para a igreja, ela quis se consertar diante de Deus. E ela falou para o filho dela: arranque essa luz. Nós vamos ficar no escuro, mas arranque essa luz. E ela era uma mulher deficiente física, estava numa cadeira de roda. E o batismo dela vai chegando, se prontificou a batizar. E ela diz assim: olha, no dia do meu batismo, eu vou sair andando. Olha, irmãos, é exercício da fé. Eu vou sair andando no dia do batismo. E ela foi, o pastor estava lá no meio do rio. E aí os dois diáconos foram levando aquela mulher na cadeira de roda. Emergiu ela lá dentro da água, o pastor emergiu com os diáconos ali ajudando. Quando o pastor levantou aquela cadeira de roda, a irmã colocou as duas mãos, apoiando a cadeira, levantou e saiu andando. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é você exercer a fé. Não foi o pastor lá que na hora orou para ela sair andando, não. Ela exerceu a fé antes. Nesse dia vai acontecer e aconteceu. Então, amados irmãos, cura sem oração. Tem vez que nós
nós temos que nos reconciliar. Tem vezes que nós temos que deixar de ser prepotente, descer do trono, nos tornar humildes para receber a bênção de Deus. E tem vezes, irmãos, também, que nós precisamos de fazer uma reflexão sobre nós mesmos, sobre que conduta nós precisamos de fazer para nós recebermos a bênção de Deus. Dois exemplos aqui que eu vou dar em Ezequias. Quando Ezequias adoeceu, ele orou ao Senhor, e aí o profeta Isaías, que tinha dito que ele ia morrer, volta o profeta de novo lá depois de uma palavra de Deus: você volta lá e fala para Ezequias que ele não vai morrer, que ele vai viver. E aí Isaías volta lá. Como que foi a cura de Ezequias? Isaías colocou a mão? Não. Ele pegou uma pasta de fígado lá, ele fez uma pasta, colocou ali no lugar, né, de repente tipo um câncer, alguma coisa que Ezequias tinha. E aí a Bíblia está chatinha em dizer, olha o que diz assim, ó: Isaías mandou preparar uma pomada de figo e aplicou sobre a chaga do rei, e ele sarou. Então não foi pela oração agora, foi pelo uma planta do mato. E por isso que muitas das vezes, né, na verdade, todos os medicamentos de farmácia praticamente são feitos pela natureza, né? E existe também os vários medicamentos das plantas naturais, dos naturalistas, que eles estão por aí, mas muitas das vezes nós preferimos ir lá na farmácia, usar lá o que tem misturas químicas, sendo que a natureza ela produz, não é isso? Tudo para nós, alimento e remédio. Por que razão então Deus manda colocar aqui, ó, essa pasta, esse plástico, colocar? Será que não é para nos ensinar também que na natureza existe cura? Né? Por que Jesus vai lá, um cego, ele ordena para ele ficar curado. No outro cego, Jesus vai lá e unta ali, pega o barro, junta ali com a saliva, coloca na água ali no olho dele, diz: vai lá, lava no tanque Siloé. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então tem outras maneiras que Deus cura assim, usando a natureza. Será que não é para nós ensinar, nos ensinar a nós também procurar usar aquilo que temos aí em abundância para muitas das vezes curar nossas enfermidades? Quantos testemunhos nós vimos aqui, não é isso? Uma vez o Diácono Luiz contou do olho dele, que ele pingou, foi como que é o nome lá, o Diácono Luiz, do negócio que você pingou lá no olho? Sumo da berdoega. Berdoega você acha no matinho de monte. Fez o suminho, pingou, o olho ficou bom. Entendeu? Eu vou contar para vocês, às vezes, irmãos, olha, nós às vezes buscamos algumas doenças, nós mesmos, e aí a gente quer que ela seja solucionada pela oração. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente é desequilibrado para comer, come muito carboidrato, refrigerante, tanta coisa, e aí a gente vai ver o colesterol está alto. Aí a gente vai orar e quer que Deus resolva o problema do colesterol. Será que não é a gente que precisa de buscar o que diz lá a temperança, né, que é um dos 9 frutos do Espírito, a temperança? Ser temperante da alimentação. Eu vou contar para os irmãos um dia, eu medi o meu colesterol e estava alto, estava mais de 400. Aí sabe o que eu fiz? Bom, eu criei um problema, eu mesmo vou tentar desconstruir esse problema. Aí eu comecei 3 vezes por semana
caminhada, comecei a tomar suco de abóbora e comecei a pegar o alho, né, massagar o alho puro, colocar na comida e comecei a comer isso aí. E foi mais de um mês assim direto, sem parar, disciplina total. E aí quando terminou em cerca de uns 40 dias, aí eu fui fazer o exame novamente e tinha baixado tudo. Né? E aí o que a gente precisa de fazer, Joel? Continua na mesma pegada, como diz o outro, continua, faça exercício físico, procura se alimentar, não é isso, com menos carboidrato, para que a gente possa ter uma saúde boa, não é isso, beber água, tantas coisas que são ensinadas, e às vezes a gente adoece por coisas que a gente mesmo criou e a gente quer orar e quer que Deus solucione. Será que não é nós? É que precisamos de mudar alguns hábitos, algumas atitudes, para a gente mesmo se curar. Essa é uma interrogação que eu deixo para os irmãos. E para finalizar a nossa mensagem, teve um dia na igreja que eu não estava me sentindo bem, e aí foi até no dia da oração das 6, aí depois da oração eu fui em casa, e aí medi a pressão, minha pressão estava 17. Só que eu sabia o porquê. Sabe o que era? Que eu estava querendo publicar o livro e estava ali doido, querendo terminar ele, sabe aquela ansiedade? Aí eu mesmo descobri, aí eu dei uma parada, falei, Joel, calma, no tempo certo você vai publicar o seu livro. Aí eu dei aquela acalmada e vim para a igreja e falei, relaxa. Vim para a igreja, cultuei. Aí esqueci daquilo tudo, tirei da cabeça. Quando eu cheguei lá em casa, a pressão normal. Né? Então aí o que eu coloco na minha vida? Eu preciso de viver uma vida sem ansiedade, sem preocupação, não é isso? Nós precisamos de viver uma vida assim, para a gente não ficar doente, não é isso? E como que a gente faz isso? Com algumas posturas próprias e com algumas atitudes que a gente precisa de tomar na nossa vida, para que nós possamos assim ser pessoas realmente saudáveis. O desejo de Deus, sabe o que é? É o mesmo que João desejou lá ao seu amigo. Olha, eu desejo que você vai bem em tudo, assim como vai bem a sua alma. Desejo que você tenha saúde. Se esse era o desejo de João, imagina o desejo de Deus para vocês, para todos nós. Mas nós precisamos de fazer a nossa parte. E aprendemos nessa noite, então, a cura sem oração. Então, existem algumas curas que nós mesmos podemos ter na nossa vida com mudanças de hábito, com mudanças de atitude. Outras, reconhecer os nossos erros diante de Deus, diante das pessoas e confessar, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. Que Deus abençoe a todos.